Olá, eu sou o professor Natanael Costa e hoje daremos continuidade às soluções de problemas de cinemática unidimensional. Este vídeo é parte do curso de Física 1 do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e serve como um material suplementar para que os alunos possam compreender melhor o conteúdo. O problema que vamos analisar hoje é um problema do livro do Moisés Nussensweig, capítulo 2, questão número 9. O problema diz o seguinte: numa rodovia de mão dupla, um carro encontra-se 15 metros atrás de um caminhão, distância entre pontos médios, ambos trafegando a 80 km por hora. O carro tem uma aceleração máxima de 3 metros por segundo ao quadrado. O motorista deseja ultrapassar o caminhão e voltar para sua mão 15 metros adiante do caminhão. No momento em que começa a ultrapassagem, avista um carro que vem vindo em sentido oposto, também a 80 km por hora. A que distância mínima precisa estar do outro carro para que a ultrapassagem seja segura? Então, para resolver esse problema, a primeira coisa que nós devemos fazer é definir um referencial inercial. Um referencial no qual define o zero do teu problema. E para isso, por exemplo, nós podemos definir esse referencial como sendo, como estando parado exatamente no ponto onde o carro deseja começar a ultrapassagem. Ou seja, o que eu estou dizendo é que a posição inicial deste carro aqui vermelho, o x0 deste carro vermelho é 0 metros. Ele está na posição 0 metros. Para não fazer confusão com os outros carros, eu vou botar aqui um índice 1. Então, x0 do carro 1 é 0 metros. Continuando o problema, a questão nos diz que existe uma distância inicial aqui de 15 metros entre o carro e o caminhão quando o carro deseja fazer a ultrapassagem. De modo que, usando o referencial que eu adotei, a posição inicial deste caminhão é de 15 metros. Aqui, para não fazer confusão com o primeiro, eu vou botar um índice 2 aqui. Então, o x0 do carro 2 é 15 metros. E por último, o que ele quer saber é qual é essa distância mínima que ele tem que estar do carro que vai fazer que está vindo na via oposta, para que não haja colisão. Em outras palavras, o que a questão quer saber é qual é essa posição inicial x0 do carro número 3, aqui eu vou botar o índice 3, para que essa ultrapassagem seja segura. Porém, note que essa ultrapassagem não é qualquer, porque para fazer a ultrapassagem de forma segura, o problema nos diz que a distância que o carro 1 tem que estar do carro 2, agora tem que ser também de 15 metros. Só que com o carro número 1, o carro vermelho, 15 metros à frente do caminhão. Em outras palavras, o que a questão está nos dizendo é que essa diferença de posição entre o primeiro automóvel, que é o vermelho, menos a posição do segundo automóvel, que é o caminhão, é de 15 metros. Então, ao final do seu percurso, apesar de você não conhecer as posições, mas você sabe qual é a diferença de posição entre o carro e o caminhão. Por fim, vale lembrar também que o carro número 3 ele tem uma velocidade que é constante e é igual a menos 80 km por hora. Certo? Menos porque ele está indo na direção contrária à que eu defini como sendo positiva. E da mesma forma, o caminhão ele tem uma velocidade também constante, nesse caso aqui de mais 80 km por hora.
que por sua vez era igual à velocidade inicial do móvel número 1, que é o carro vermelho, quando ele decidiu fazer a ultrapassagem. Então aqui nós temos uma série de dados que vale a pena nós organizarmos isso antes de começarmos a resolver o problema. Então, aqui está resumido toda a informação que o problema nos oferece, com apenas um problema, de que nós estamos misturando unidades de medida. Em alguns momentos usamos metros, outros em outros momentos usamos quilômetros, em algumas circunstâncias usamos horas, em outros usamos segundos. Isso não é adequado. Então, para uniformizarmos as unidades, vamos transformar as velocidades de quilômetros por hora para metros por segundo, que, neste caso, 80 dá aproximadamente 22,2 metros por segundo. Feito isso, o que nós temos que escrever são as equações horárias do movimento. Lembrando que o móvel 1 tem um movimento uniformemente acelerado, enquanto os móveis 2 e 3 têm movimentos uniformes, com velocidade constante. De posse dos dados que a questão nos oferece, acerca de posição inicial, velocidade inicial, substituindo esses dados nas equações, nós obtemos as seguintes equações horárias. Ora, além disso, de posse desta informação, que a diferença de posição final do carro 1 e o carro 3 é de 15 metros, e sabendo que essas são as nossas equações horárias, nós podemos, ao substituir essas equações nesta diferença de posição, nós podemos obter o tempo de ultrapassagem. Isso fica como exercício de álgebra para vocês, e aqui vocês podem mostrar que o tempo total de ultrapassagem é de raiz de 20 segundos. Ora, este não é o resultado final, mas é parte do resultado final, porque ele é o tempo de ultrapassagem que vai nos fornecer no passo seguinte qual é a distância mínima que eu tenho que estar do carro número 3. Ora, mas essa etapa final, para você obter essa etapa final, é preciso saber uma informação crucial, que é que na pior das hipóteses, a posição final do carro 1 tem que ser igual à posição final do carro 3. Ou seja, após transcorrido esse tempo de ultrapassagem, na pior das hipóteses, esses carros têm que estar um em cima do outro, para que não haja colisão. Ora, isso daqui, esta equação, é a equação que vai nos fornecer essa distância mínima. Novamente, fica como exercício para vocês substituírem as equações horárias número 1 e número 3 e igualarem elas, substituindo também o tempo de ultrapassagem, que é raiz de 20 segundos, e vocês vão encontrar que essa posição inicial do carro 3, que nada mais é do que essa distância inicial entre o carro 3 e o carro 1, ela é de aproximadamente 229 metros. Ou seja, essa é a distância mínima que os dois carros têm que estar um do outro para que não haja colisão durante esta ultrapassagem. Espero que todos tenham entendido o problema e qualquer dúvida podem me contactar.